Como eu falei, hoje nós vamos continuar a exposição à carta de Tiago. Vamos começar o capítulo 2, já faz algum tempo que a gente não fala, então sempre que a gente retornar à pregação, eu vou deixar aqui a revisão até nesse ponto, amém? Para que a gente sempre relembre tudo que a gente falou até agora, para que fique claro para nós do que nós estamos falando e aí em que ponto que nós estamos na carta. Então, só revisando mais uma vez, já ficou claro para nós que Tiago ele vai falar sobre a questão de provação e como lidamos com ela. Então, não vou gastar muito tempo de novo dando ênfase aqui nesse sentido. Mas o que tem que ficar claro para nós, e isso sim eu sempre vou reforçar, é que Tiago, ele a todo momento, ele está falando de uma tensão. Uma tensão que o cristão passa dia após dia. Uma tensão de escolher uma sabedoria do alto e uma tensão de escolher a sabedoria de baixo. Ao qual Tiago vai falar que essa sabedoria terrena e humana é maléfica, demoníaca, invejosa, que só traz consequências negativas para nós. Já a sabedoria do alto é algo que é paciente, bondoso, é algo que nós temos que buscar a todo custo. E Tiago ele vai falar que a única forma de encontrarmos propósito e alegria em meio à provação é através dessa sabedoria do alto. Fora disso, o que fica claro para nós é que o que nos sobra é a dor pela dor. O que nos sobra é o desespero pelo desespero. O que nos resta é isso. A provação, então, ela perde o sentido. Parece que a vida ela é um desafio que nunca vai se cessar. O que Tiago está nos falando é que vamos enfrentar provações. E ele nos garante que a provação vai chegar. Até porque ele vai dizer que a provação é utilizada por Senhor para refinar a nossa fé. Só que Tiago vai dizer que tem um significado por trás dessa provação, tem um significado por trás dessa dor. Então a perseverança em meio a essa provação, ela resulta no refinamento da nossa fé. Que isso é possível através dessa sabedoria. E toda provação, Tiago vai falar, carrega consigo as tentações. Veja, a gente falou no primeiro domingo dessa série que é meio óbvio a gente fazer a atitude precipitada ao lermos Tiago de que se é Deus que manda a provação, é Deus que tenta. Mas Tiago ele já diz logo no seu primeiro capítulo de que a provação é enviada por parte de Deus. Mas a tentação que é gerada pela provação vem do nosso coração pecaminoso. Então toda provação tem uma tentação. Toda dificuldade, a nossa sabedoria de baixo, a nossa humanidade, a nossa carnalidade vai tentar achar uma solução terrena para sair dela. Somos tentados a todo momento sobre isso. E como falamos no último domingo ao qual trabalhamos Tiago, nós lemos que Tiago ele vai dizer que a verdadeira espiritualidade consiste em conseguir refrear a língua. Ele vai dizer que a verdadeira espiritualidade está na atitude de você conseguir parar e escutar. E isso em nossos tempos, querido, saiba que é uma atitude de extremo amor ao próximo. Porque vivemos num período onde que escutar o próximo se tornou um desafio. Em meio ao egoísmo, em meio aos pensamentos que temos, escutar o próximo, parar um momento, silenciar as nossas vozes, escutar o próximo enquanto indivíduo é um desafio. Sem ele ter nada para acrescentar, sem ele ter nada para te dar, você apenas escutar ele é um desafio. Você conseguir enxergar o próximo como uma pessoa é um desafio. Então ele encerra o capítulo 1 falando: se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas, nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Então não é só uma ação social de cuidar do necessitado. Existe também um sentido espiritual de não se corromper pelo mundo. E aí a gente cai então no capítulo 2. Deixa eu tirar aqui. Você segura aqui para mim, Zé, por favor. A gente cai então no capítulo 2. E esse capítulo 2 ele deve ser interpretado com aquilo que Tiago acabou de falar. Tiago ele acabou de falar sobre a verdadeira espiritualidade. Tiago acabou de alertar sobre uma falsa religião.
E logo depois, então, ele começa o capítulo 2. E esse capítulo 2, por mais que ele tenha uma divisão de perícope ali do versículo 1 até o versículo 13, e depois do 13 até o final, ele não deve ser encarado de forma separada. Tiago, a chave, como nós vamos ver, é o versículo 1. Isso faz o sentido como um todo, para o capítulo inteiro, para a carta inteira do que ele quer falar. E para isso nós vamos dividir hoje o sermão em 4 pontos. Eu pretendo ser breve hoje, já que hoje é o Dia dos Pais. A gente vai mais cedo comemorar, né? Mas a gente dividiu em 4 partes. E a gente vai falar sobre isso. O primeiro ponto é os 2 níveis. Nós vamos falar sobre 2 níveis que Tiago está trabalhando no começo da carta. Certo? E aí a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 4. Mas antes disso, agora eu quero orar por você. Você pode fechar seus olhos? Querido Deus, a minha oração neste momento é que as muitas vozes se cessem agora. Que os nossos ânimos se aquietem, que a nossa atenção se volte para a palavra, que as muitas vozes, distrações não nos atinjam neste momento, meu Deus. Que possamos escutar a Tua palavra e que essa palavra gere em nós modificação de vida, de caráter, que haja uma palavra prática em nós. Eu oro clamando pelo Seu Espírito se manifestando com sabedoria e revelação em nosso meio. Porque se não for o Teu Espírito revelar a palavra, Senhor, de nada adianta. Continuaremos na ignorância, meu Deus. Mas se o Seu Espírito revelar ela, tudo muda. Tudo muda, meu Deus. De um dia para a noite, famílias são transformadas quando o Seu Espírito age, Senhor Deus. Essa é a minha oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos lá, então? Então vamos lá, capítulo 2, a partir do verso 1. Capítulo 2, a partir do verso 1. Tiago, ele vai dizer o seguinte: meus irmãos, mais uma vez Tiago mostrando a intimidade com o destinatário. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não tratem as pessoas com parcialidade. Suponham que na sinagoga de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão junto à estrada, aonde põe os meus pés, não farão distinção entre vocês, julgando com más intenções? Então essa é a primeira parte do capítulo 2. Tiago aqui ele está exortando um problema real, isso tem que ficar claro para nós. É um problema real daquela comunidade. Assim como o final do capítulo 1 também era um problema real. Eles estavam com um problema sério entre eles de ira, de não conseguir escutar, de falar mais do que deveria. E aqui Tiago ele está tratando agora também de um problema real. Ele está tratando de um problema de parcialidade. Só que aí Tiago ele usa uma metáfora. Ele faz uma suposição. Ele faz uma alegoria. Ele fala o seguinte: olha, imagine que na sinagoga, e aqui a sinagoga, ela poderia significar 2 termos de acordo com a palavra grega em si. Ou uma reunião jurídica, ou uma reunião espiritual. Ao que tudo indica, como nós vamos ver que o capítulo 2 desemboca, o que fica claro para nós é que essa sinagoga que ele está falando aqui é de uma congregação. Então ele está falando para um grupo de judeus messiânicos que ainda tem um entendimento de sinagoga, mas que adoram a Deus dentro da sua congregação. Então é um grupo específico. E ele está tratando e ele começa a falar: imagina agora que nessa igreja, nesse templo, entre um homem rico, um homem com roupas finas, com um anel de ouro,
um homem bem vestido. Só que como Tiago ele narra, como Tiago descreve esse homem, não é simplesmente um homem de posse. Como Tiago narra, é um homem que não só tem dinheiro, como também tem uma posição social elevada, quando ele fala sobre o anel de ouro. É como se fosse um político entrando dentro da comunidade. Alguém que tem dinheiro e tem posição social. E aí Tiago ele fala o seguinte: agora imagina que esse homem rico entre na comunidade, no meio de vocês, e quando ele entra, há um alvoroço no meio de vocês, aonde que vocês não sabem como tratar esse homem. E aí começa a falar: não, olha só, você que é um homem rico, por favor, sente-se aqui na frente. É um lugar de honra, afinal de contas, você tem dinheiro e você tem poder. Eu estou te dando um lugar de destaque, dado ao seu dinheiro e dado à sua posição social. Nada mais lógico do que eu te colocar aqui na frente. E até aí tem um problema? Se chegar o prefeito da cidade, a gente trataria de forma qualquer? Até esse ponto não tem um problema. O problema está quando o Tiago ele faz o comparativo. Aí ele fala: chegou esse homem, vocês trataram com essa excelência. Só que aí, da mesma maneira, entra um homem agora sem riqueza. Um homem sem posse. E a palavra pobreza aqui, que Tiago está falando, os comentaristas, todos eles falam, a maioria deles falam que essa pobreza não é um homem que nasceu pobre. É alguém que perdeu a sua fortuna, a sua riqueza, os seus comércios por causa da perseguição. É como se Tiago estivesse falando bem assim: olha, esse homem que ainda está no poder, vocês estão tratando bem. Mas o homem que perdeu tudo, que está nessa condição de pobreza, ou vocês agem com afastamento, falando, vai lá para o fundo, fica em pé lá, ou numa situação de humilhação, falando, senta aqui nos meus pés. Uma posição que era dada aos servos. Tiago, então, ele faz esse comparativo. Então, o primeiro nível é isso que nós temos que entender. Existia um problema real de parcialidade, de tratamento diferente em meio àqueles que chegavam na comunidade. Perceba isso. Tiago, ele usa a sua posição falando: chegou 2 homens nessa igreja. Chegou 2 tipos de homem nessa congregação. E há um tratamento diferente entre vocês. Só que a NVI, ela fala desse jeito: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não tratem as pessoas com parcialidade. Para melhor compreensão, vamos ler na NAA. E aqui eu destaquei o ponto que eu quero dizer. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo e agir com parcialidade. Aqui o primeiro nível que Tiago está tratando é sobre a contradição. Há uma contradição nessa igreja. Há uma contradição nessa comunidade. Não só no trato, mas na fala. Olha, vocês estão falando que têm fé em Cristo Jesus. Vocês falam que depositam a confiança em Jesus Cristo, mas agem com parcialidade. Isso não faz sentido. Tiago, a primeira crítica dele nesse primeiro nível mais inicial, a primeira coisa que nós lemos e entendemos é que não condiz a um cristão agir com parcialidade. Não faz sentido, não condiz. E aí ele vai falar sobre a fé. E a palavra que ele utiliza aqui com parcialidade é uma palavra que foi criada provavelmente pelos autores do Novo Testamento. A gente não encontra na literatura grega, dentro da Bíblia, esse termo que eles utilizam como parcialidade. O que eles utilizam aqui é uma tentativa de traduzir o pensamento judaico lá de trás sobre parcialidade. Porque se lermos em Deuteronômio, Levítico, é muito claro para o judeu que ele não podia ser parcial com ninguém. Que ele deveria tratar todos de forma igual, seja o estrangeiro, seja aqueles que estavam dentro. E é por isso que Tiago ele começa falando: meus irmãos, na sinagoga, vocês falam que conhecem, vocês dizem que conhecem, vocês verbalizam e se gabam por falar que conhecem a Cristo Jesus, mas agem com parcialidade.
E essa palavra, ela tem o significado de receber a face, que se fosse fazer uma tradução, significa fazer julgamento sobre as pessoas com base na aparência externa. Graças a Deus que é uma palavra rápida hoje, porque a nossa casa não passa por isso. Ninguém aqui julga ninguém pelo externo, não é verdade? Ninguém julga aqui as pessoas por aquilo que aparenta. Ninguém aqui julga alguém porque fala demais. Ninguém aqui julga alguém porque é muito expansivo, porque é muito alegre, porque é muito positivo ou muito pessimista. Ninguém aqui julga ninguém pelas aparências, pelo que está pelo externo. Na verdade, todo mundo aqui está livre disso. E Tiago está falando, ainda bem que a nossa casa é livre disso. Porque se eles fossem parcial no tratamento, a fé deles não é verdadeira. Como ele falou no final do capítulo 1. Não é uma verdadeira religião. Graças a Deus que a nossa casa não passa por isso. É esse julgamento externo. Então veja, aqui nós poderíamos entrar em vários pormenores. Poderíamos falar aqui sobre o preconceito com as pessoas de orientação homoafetiva. Como o tratamento externo extrapola a linha teológica, ao ponto de tratarmos essas pessoas como se elas estivessem contaminadas. Entende o que eu estou querendo dizer? Poderíamos falar sobre o racismo, poderíamos falar sobre distinção social, mas o que Tiago ele está tentando dizer é algo um pouco mais profundo, como vamos ver. Ele finaliza essa primeira parte no versículo 4, falando sobre duas acusações. 2 julgamentos. O primeiro julgamento que ele fala é: não farão distinção entre vocês. E o segundo julgamento, a segunda acusação que Tiago fala ele fala, julgando com más intenções. Ele fala então o seguinte, olha, por conta da sua parcialidade, havia uma divisão entre eles. Estava dividido a comunidade. Estava dividido aquela igreja. E o julgamento com más intenções, esse é o segundo. Ou seja, o tipo de parcialidade presente não era apenas um preconceito externo. Não era só um preconceito pela aparência, não é porque ele era só pobre. Mas uma atitude visando algum tipo de benefício próprio. Representada na figura do homem rico, que se vestia como alguém que detinha certo poder social. Então veja, não é só um preconceito externo, era um preconceito embasado no benefício. Eu sou parcial, eu trato bem uma pessoa porque essa pessoa tem algo para me oferecer. A minha situação financeira está difícil, essa igreja está passando por provação, esse homem rico pode mudar a minha história. Essa pessoa pode fazer algo a meu favor, então eu tenho que tratar ela bem. Eu não tenho tempo para ficar lidando com essa pessoa que não tem dinheiro. A minha provação de escassez, eu estou com falta de dinheiro, eu preciso de ajuda, então eu tenho que tratar essa pessoa bem. É como se eles fossem afetados pelo pensamento coach moderno que fala que você é a soma das 3 pessoas que você mais convive. Já que eu sou a soma das pessoas que eu mais convivo, eu vou conviver com as pessoas que são do meio de negócio, que são ricas, que são prósperas, porque aí a minha mentalidade, o meu mindset vai ficar dessa mesma forma. Eu não tenho tempo para andar com aqueles que não têm nada a me oferecer. Eu não tenho tempo para lidar com aqueles que estão em posições e estágios da vida diferente do que eu, porque eu estou necessitado. Eu estou debaixo de uma provação. E o que Tiago está falando é, você se diz crente? É sério isso? É sério que você fala que tem fé em Cristo Jesus e está agindo com parcialidade? E não só por um preconceito externo, mas por benefício próprio. As provações trouxeram consigo a tentação de ceder à parcialidade. Na tentativa de aliviar a condição que eles se encontravam, eles acabaram cedendo à parcialidade. Então o primeiro nível é isso. Há um preconceito.
É uma escolha deliberada de preferência, de forma a um julgamento externo e também por motivações e julgamentos errados, por benefício próprio. Agora, no segundo nível, a NAA ela traduz da seguinte forma: meus amados irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória. No primeiro nível, como falamos, conseguimos entender o como. Como aqueles cristãos estavam em contradição? Eles estavam em parcialidade e com um julgamento mal intencionado. Mas em um segundo nível, Tiago trata do porquê. Eles chegaram a esse estado. O adjetivo utilizado pelo autor é importante para entendermos que o problema estava em para onde eles estavam direcionando a busca pela graça e pela glória. Na NAA nós lemos o Senhor da glória. Na NVI está escrito glorioso Senhor Jesus Cristo. As duas traduções estão corretas. E há um debate gigantesco aonde que esse glorioso está. Aonde que ele está ligado. E perceba que só de mudar ali aonde que ele está, muda o sentido. Um está falando do glorioso Senhor Jesus Cristo. E o outro está falando de Jesus Cristo, o Senhor da glória. No sentido da NVI, nós temos essa visão cristológica. Glorioso Jesus Cristo. É como se estivesse dizendo que Cristo deixou a glória de Deus e assumiu a pobreza e foi exaltado. Se formos para esse lado, a crítica de Tiago ela toma um tom. Ela olha para trás, ela vai falar sobre a encarnação, ela vai falar sobre o estado humilhado de Jesus. É como se Tiago estivesse falando, olha só, vocês estão agindo com parcialidade, falando que tem fé em Jesus, mas esse mesmo Jesus foi destituído de toda a glória. Ele veio como homem pobre, ele agiu com humildade. Abriu mão da sua riqueza e da sua glória, enquanto o Rei de todas as coisas encarnou aqui na terra. A ênfase está no exemplo de identificação com os pobres. E o apelo de Tiago nesse sentido é imitar Cristo na não parcialidade e misericórdia. A motivação é a vergonha por não refletir a humildade de Cristo. É como se Tiago estivesse falando bem assim, é sério. É sério que a fé de vocês não consegue reconhecer que o mesmo Cristo que vocês falam que depositam a fé veio na situação desse homem pobre? Veio como alguém humilde, destituído de todo tipo de glória que ele poderia ter. E vocês estão agindo com parcialidade. Já no sentido escatológico, que é da NAA que nós lemos, aonde fala que Jesus Cristo, o Senhor da glória. Aqui a ênfase muda também. É como se Tiago estivesse falando que Cristo exaltado está à direita de Deus. Ele é um juiz. E como nós vamos ver lá no versículo 13, Tiago está falando de um julgamento futuro. Ele está falando de um tribunal futuro. Se a visão cristológica nos chama a olhar para trás, aqui na escatológica nos chama a olhar para frente. Ao enxergar agora esse Cristo como o Senhor da glória. O juízo, ele é o juízo e a consumação. A ênfase está na prestação de conta diante do juiz. O apelo a viver em justiça, lembrando do juízo. E a motivação, temor e reverência pelo tribunal de Cristo. E como nós vamos ver no próximo domingo ao qual nós vamos falar sobre Tiago, existe um julgamento futuro pelas ações dos cristãos. Existe sim um julgamento ao qual todo cristão que professa fé há de passar. E nós vamos ver que isso não está em contradição com a fé que Paulo fala. Mas aqui, esses dois níveis que ele está falando, a crítica de Tiago, se dá em dois planos. Primeiro, a parcialidade.
Isso é o inicial, é o primeiro contato que nós temos e fica claro para nós. E a verdade é que sempre que nós lemos esse versículo, ficam os extremos na nossa cabeça. Sempre que nós lemos esse versículo, é como se fosse um homem muito rico e o pobre fosse um mendigo. É como se fosse um cara rico entrando aqui e um morador de rua entrando logo depois e a gente agindo com parcialidade. Mas o que Tiago está falando é mais profundo, ele fala sobre o coração. Ele fala sobre as motivações dessa parcialidade. E nesse segundo nível, a entrega de honra aos homens. É isso que motivava. É a busca pela glória terrena. É em busca do favor do homem. É em busca do reconhecimento do que é perecível. A entrega de honras a homens, desprezando o glorioso Senhor Jesus Cristo, que veio destituído da sua glória. E o Jesus Cristo, Senhor da glória, que julgará a todos como um justo juiz nos últimos tempos. Fez sentido até aqui? Tá tudo certo? Diga amém aí, só para ver se está entendendo. Tá tudo certo até aqui então, né? Então, a maior ênfase aqui realmente foi em relação a esses dois níveis. E agora Tiago ele começa a destrinchar esse assunto. Ele vai falar sobre a tolice da sabedoria de baixo. O verso 5, ele continua dizendo: ouçam, meus amados irmãos. Acaso Deus não escolheu os que são pobres aos olhos do mundo para que sejam ricos na fé e herdem o reino que ele prometeu aos que amam? Mas vocês desprezam o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? E aqui Tiago, então, ele faz uma crítica à cegueira da sabedoria de baixo. A tolice. É quase como se fosse cômico a crítica dele. É Tiago falando, olha, não é esses ricos que condenam e levam vocês para o tribunal, que julgam e zombam o nome do seu Deus? E vocês aí continuam fazendo favores, agindo com parcialidade em favor a eles. Mas veja só, Tiago, é pelo negócio. É só por isso que eu aguento. Mas veja só, Tiago, é por conta da situação. Mas espera aí, Tiago, você não está vendo o jeito que nós estamos vivendo? Nós precisamos dessa pessoa que zomba do nome de Deus, porque precisamos sair da situação que estamos. Tiago está falando, vocês por acaso ficaram cegos por causa da situação ao qual vocês estão passando, ao ponto de dar preferência e agir com parcialidade por aqueles que zombam do seu Deus? É eles que arrastam vocês para o tribunal. É eles que no meio da mídia que zombam de vocês enquanto cristãos. É esse mesmo povo que você está agindo com parcialidade, mas vocês não conseguem ver isso. Vocês estão cegos pelo tempo, vocês estão cegos pelas provações. Por acaso eu não acabei de falar que na provação existe a oportunidade de refinar a fé? Chega a parecer cômico. Primeiro, eles não estavam na situação de pobreza, desprezando o pobre. Não é como se eles fossem participantes da classe social dos ricos, não. Eles também se encontravam em pobreza. Quando eu leio Tiago nesse trecho, a imagem que vem na minha cabeça, sabe aquela pessoa que é puxa-saco? Aquela pessoa que fica ali na oportunidade, só esperando a possibilidade de ascender socialmente. A pessoa humilha ela. A pessoa zomba, pisa nela, mas ela aguenta calada, porque se um dia essa pessoa agir em favor dela, tudo muda. E na mesma medida, enquanto ela espera isso, ela trata os seus iguais com desprezo. E mesmo assim, como poderiam agir com favoritismo e bajulação
para com aqueles que desprezam o nome daquele que é o Senhor de toda glória. Como um cristão que tem fé em Jesus poderia agir com parcialidade, favorecendo e buscando honra entre aqueles que zombam do nome do Senhor da glória? Como? É isso que é a indignação de Tiago. Vocês realmente estão falando que têm a fé em Cristo Jesus? Agindo dessa forma? Eu sempre cito essa frase porque, olha, glória a Deus pela vida do Pedro que me apresentou esse livro há 3 anos atrás. Eu já usei essa citação diversas vezes porque para mim é como se fosse um mantra que sempre me lembra da minha condição, que é do livro do Jonas Madureira. É repetitivo até eu colocar ela aqui, mas cara, não tem como. Em relação ao seu estado de queda, o Jonas ele fala essa frase que eu já usei várias vezes. O homem miserável torna-se mais miserável por causa da ignorância e da sua miséria do que pela própria miséria. É justamente por ser ignorante quanto à sua miséria que o homem miserável atinge o cúmulo da miserabilidade. Não é porque ele é miserável, é porque ele não consegue reconhecer que ele é miserável. E quando ele não consegue reconhecer, ele atinge o cúmulo da miserabilidade. E para não ficar só na fala de Jonas, eu ultimamente também tenho falado bastante de Pascoal. Após a sua morte, ele era um católico, ele era um geniista, como que era que fala que seguia Gens? Ele era um católico ali do século XVI, e após a morte dele descobriram algumas anotações dele, né? Em meio a essas anotações dele, estava essa frase que é bem conhecida dele, na verdade, ao qual ele fala: o conhecimento de Deus, sem o da própria miséria, faz o orgulho. O conhecimento da própria miséria, sem o de Deus, faz o desespero. O conhecimento de Jesus Cristo faz o meio termo, porque aí encontramos tanto Deus como a nossa miséria. O que Tiago está falando é que esses homens não conseguiam reconhecer o estado de miséria que eles estavam. Eles não conseguiam reconhecer quem era o Senhor da glória. Eles não conseguiam reconhecer em quem eles deveriam buscar a glória. E Tiago então critica eles falando: é sério que vocês estão buscando glória e honra nessa vida que há de acabar? Por acaso o seu Senhor não é o Senhor da glória eterna, que já lhe garantiu um tesouro muito maior do que a terra pode oferecer? Hebreus 12:1 vai dizer: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta a nós. Nos livrando da amarra da vida, dos embolos da vida, do pecado que nos prende, e correndo a boa corrida. Graças a Deus o meu Instagram ele se converteu e aparece muita coisa boa, né, no meu Instagram. Graças a Deus consegui me livrar de muita coisa lá, falando que não tem interesse. E essa semana eu vi um vídeo de um menininho que, nossa, cara, como que aquilo me tocou. Acho que muita gente viu. É ele falando que legal seria, que maravilhoso seria se ao chegarmos no céu, quando chegássemos no céu, não teríamos que nos apresentar para Deus falando: olha Deus, eu sou o Rafael, aquele que pregou no seu nome. Eu sou aquele que pastoreou uma igreja. Lembra de mim? Eu batizei pessoas. Aí ele fala que maravilhoso seria quando entrássemos no céu, o Senhor olhasse e falasse assim: eu te conheço. Eu vi as suas provações, eu vi as suas quedas, eu vi por tudo que você passou, mas eu te conheço e você me conhece. Você não precisa se apresentar. O que Tiago está falando é que eles esqueceram quem era o Senhor deles. O Senhor da glória, o glorioso Jesus Cristo. E aí nós temos então o ídolo da glória terrena. Ela cega os seus seguidores diante da tolice e da hipocrisia
das suas próprias atitudes. Presos nas amarras na vida, buscam o reconhecimento humano e se apoiam no que é perecível. Em meio às provações de escassez, surge a tentação de exaltar o homem em vez de glorificar a Deus. Eu tenho que dar um jeito. Nem que seja me dobrando um pouquinho. Nem que seja um pouquinho sendo parcial. Enquanto eu preparava esse sermão e pensava sobre ele durante a semana, já tem uma cena há algum tempo que está na minha cabeça de um filme. Ó, que eu não sou muito de filme. E nem muito de filme de animação. Mas teve um filme que para mim foi... tive uma epifania depois de que assisti aquele filme. Foi, nossa. É um filme que se chama Soul. Alguém já assistiu Soul? Aquele filme, eu não sei como que pode ter gente que fala que aquilo é do demônio, sabe? Porque houve um movimento de falar que aquilo é filme... Quem não assistiu, assista. E aqui eu vou dar um spoiler, mas pelo amor de Deus, já é um filme antigo em certa parte, né? Mas o filme narra a história do Joey, um músico que buscou a vida inteira tocar em uma banda, digamos assim. E o Joey, ele falava que a música era a definição dele. Ele falava, se tem uma coisa que me define, como várias vezes ele falou no filme, é a música. Ele fala que se ele morresse hoje, ele poderia ser lembrado pela música que ele tocava. E tem vários esquemas e contextos no filme que não tem como entrar aqui nos por detalhes. Mas chega um determinado ponto do filme onde que o Joe finalmente consegue tocar nessa banda. E é mágico quando ele toca. O filme narra muito bem isso, toda a experiência que ele estava sentindo. Para ele foi magnífico aquela experiência. Quando acaba então, eles vão para frente ali do pub onde que eles estavam tocando jazz, o soul. E aí ele conversa então com a cantora principal. Aí ele pergunta, e agora? O que a gente faz agora? Isso foi o que eu busquei a vida inteira, e agora? Aí ela responde para ele, amanhã a gente volta e faz a mesma coisa. Aí o Joe, ele fala bem assim, não, mas eu buscava algo a mais, eu esperava algo a mais. E ela conta a história do peixe, que para mim aquilo ali foi, nossa. Ela fala, você me lembrou a história de um peixinho. Que ele chegou para um peixe ancião e falou, olha, eu estou procurando um tal de oceano. O peixe ancião então fala para o peixinho, oceano? Você está no oceano. Aí então o peixinho fala, não, isso aqui é água, o que eu estou procurando é o oceano. Todo o contexto do filme e essa frase me fez perceber que essa sabedoria debaixo do sol, essa sabedoria humana, essa sabedoria de baixo, nos torna cego ao ponto de vivermos uma vida buscando algo que já nos foi dado antes mesmo do nosso nascimento. É como o Joe que procurava algo a mais, como se fosse um som diferente que ele tocasse, mas ele viveu a vida inteira com aquilo que ele mais buscava. A sabedoria de baixo nos coloca nessa situação de tolice, de cegueira, de buscar o que já temos. E Satanás é muito habilidoso em nos fazer ficar, ano após ano, buscando algo que o Pai já nos deu. Ele é habilidoso demais. E com isso se passa o ano, então continuamos falando, eu só preciso agora de uma casa melhor. Eu só preciso expandir a minha empresa. Eu só preciso passar num concurso. Eu só preciso aumentar um pouco mais o meu salário. Eu só preciso disso, isso. E quando isso vai acontecendo, vamos vivendo com parcialidade. Vamos vivendo a vida selecionando as pessoas que podem nos dar aquilo que estamos procurando. O tal do oceano. E na medida que avançamos, sacrificamos o que é mais importante. Aqueles que estão na mesma situação que nós, que estão sofrendo as mesmas coisas que a gente. Mas afinal de contas, eu tenho que seguir buscando o oceano. Isso aqui que eu tenho é água. Tiago, então, ele critica essa vida parcial.
Ele começa a falar no verso 8, dizendo: se vocês de fato obedecerem à lei do reino, se vocês de fato obedecerem à lei do reino, conforme a Escritura afirma, ame o seu próximo como a você mesmo. Agem corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, cometem pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Porque aquele que disse não adultere, também disse não assassine. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Então aqui Tiago ele nos fala sobre essa vida parcial. Não se trata só de como lidamos com as pessoas, mas uma vida parcial como um todo. Tirando então 3 entendimentos desses versículos que nós lemos, podemos entender primeiro que Tiago nos lembra que o amor é essencial na vida cristã. Somos conhecidos por isso. Cumprir a lei real, cumprir a lei do reino é amar sem parcialidade. Pois o amor não escolhe quem merece mais ou menos. Não é um amor mercantil comercializado, como nós vemos nos relacionamentos lá fora. Aonde que antes de ter sentimento é o que aquela pessoa pode agregar na minha vida. É um amor com condições. E Tiago nos lembra que isso não é um caminho certo. Depois, o favoritismo fere a lei divina em sua totalidade. Um ato de parcialidade é uma quebra da justiça e demonstra uma fé inconsistente e hipócrita. É como se Tiago estivesse falando em relação ainda da verdadeira espiritualidade. Você se considera espiritual, você se considera alguém religioso, se você é parcial, desconsidera tudo. Tudo que está antes disso não vale a pena. Para mim não é verdadeiro, é o que Tiago está falando. E depois um mesmo único ato de parcialidade mancha nossa integridade espiritual. Tiago nos adverte que a vida parcial, ainda que sutil, compromete a nossa fé diante de Deus. Eu estou passando meio rápido nesses 2 últimos pontos, esses versículos, porque eles fazem uma ligação com o que nós vamos falar no próximo domingo, que nós vamos lidar com Tiago, ao qual Tiago vai começar a falar agora sobre uma vida com obras, uma fé com obras. E aqui Tiago está preparando o terreno já. Ele está falando sobre condenação, ele está falando sobre parcialidade, ele está falando sobre ferir uma lei, fere todo o resto. Eu quero finalizar então falando sobre o julgamento futuro, que é os 2 últimos versículos. Tiago diz o seguinte: falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Veja que aqui Tiago ele está falando no futuro. Veja que Tiago aqui ele está fazendo um alerta sobre como eles têm vivido. Tiago ele continua a exortação final do capítulo 1 sobre a verdadeira religião. Essa frase de que eles não devem agir, que é dito no versículo 12, falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, ela indica uma ação contínua. Sempre falem, sempre ajam, porque afinal de contas vocês não sabem quando será o dia do julgamento. Sempre falem, sempre ajam dessa forma. Trazendo assim pela primeira vez o alerta de julgamento escatológico. E isso nós vamos precisar de um tempo para explicar. Acreditamos sem dúvida que é Cristo Jesus que nos salva pelo sacrifício da cruz. Mas Tiago aqui está falando de uma responsabilidade humana de viver de acordo. E ao que indica, Tiago está falando de um tribunal escatológico nos últimos tempos, aonde que seremos julgados pelas nossas atitudes. Primeira vez, o alerta de um julgamento escatológico em conformidade à lei da liberdade estabelecida em Cristo.
Dessa forma, o autor já prepara o caminho para a sua próxima exortação, sobre o julgamento futuro que determinará a qualidade da fé. A mesma fé que afirma ter em Cristo Jesus, o Senhor da glória. E como eu disse, como veremos, isso aqui não está em contradição com Paulo. Então, 3 aplicações para a gente poder encerrar. Por mais que eu trouxe aplicação durante todo o sermão, mas 3 aplicações de forma um pouco mais prática para que a gente possa encerrar esse período. Primeiro, viva uma vida sem parcialidade. É o primeiro ponto, sem dúvida é isso. Não permita que a condição social, a aparência ou status influencie sua forma de tratar os outros. Como eu falei, graças a Deus que não temos isso na nossa casa, né? Ninguém faz nenhum tipo de julgamento de forma externa às pessoas. Graças a Deus. A segunda aplicação é: rejeite a busca pela glória terrena. Em tempos de provações, resista à tentação. E aqui é muito difícil, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, queridos. Em nenhum momento o Tiago está falando que é fácil isso. E é por isso mesmo que ele fala sobre perseverança. Rejeite a busca pela glória terrena. Em tempos de provação, resista à tentação de buscar o reconhecimento e honra no homem. E a terceira aplicação e última: cultive uma fé íntegra e consistente. Sua fé deve se refletir em atitudes diárias de justiça e amor, rejeitando qualquer forma de parcialidade. A responsabilidade cristã envolve viver de forma coerente com os ensinamentos de Cristo Jesus. Glória a Deus. Você pode se colocar de pé? Quero orar por você por um instante. Você pode fechar os seus olhos. Querido Deus, talvez aqueles irmãos que estão aqui nessa manhã não tenham uma parcialidade descarada, discriminatória ao ponto de julgar as pessoas pelo seu exterior. Mas talvez, Senhor, o nosso coração esteja vivendo com parcialidade, favorecendo em atenção, em cuidado e amor algumas pessoas. Seja pelo que elas podem oferecer, e até mesmo mascarando essa parcialidade como se fosse afinidade. Mas no fundo, estamos escolhendo as pessoas. No fundo, estamos escolhendo aqueles que merecem o amor. Que o Senhor, que conhece todos os corações, possa esquadrinhar os nossos nessa manhã. Possa sondar os nossos nessa manhã. Possa analisar os nossos nessa manhã. E se nos encontrarmos em falta nesse sentido, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Enquanto há tempo, que possamos nos arrepender, que possamos nos livrar desse julgamento futuro. Que possamos recorrer enquanto o seu Filho ainda se apresenta como um advogado bom e fiel. Que o Senhor possa transformar os nossos corações. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.